Vou responder a perguntinha que está aqui embaixo. Processo de psicoterapia online, como funciona? Vamos lá. O processo ele funciona diferente dependendo do psicólogo, tá? Tem psicólogos que trabalham por ligação, tem psicólogos que trabalham por mensagem de texto, por e-mail, inclusive, né? Mas a grande maioria, assim como eu, acho que prefere a chamada de vídeo, né? Então, comigo, o processo funciona por chamada de vídeo. Nós vamos estabelecer dias e horas bonitinho para o seu processo acontecer, né? A sessão nos primeiros meses, principalmente nos primeiros 2 meses, obrigatoriamente ela precisa acontecer da forma semanal. Então nós vamos estabelecer um dia na semana, uma hora na semana, e nós vamos conversar toda semana, tá? Por que, né, nos primeiros meses? Quanto tempo dura esse processo? Depende muito do estado emocional do paciente, depende muito do que o paciente espera do processo de terapia, o que está trazendo ele para a terapia. Então, tem pacientes que chegam com uma demanda muito específica, se resolvem em 6 meses e tem alta, e tem pacientes que levam o processo de psicoterapia para a vida, né? Tem pacientes que completam comigo 6 anos de processo esse ano. Então depende muito da condição de cada pessoa e da forma como ela vai interagir com o processo, tá? Então ele é um processo sim, mais a longo prazo. Não é uma sessão que vai resolver os problemas da sua vida. E o online funciona tão bem quanto o presencial? Eu costumo dizer que inclusive funciona até melhor, né? Por isso que eu até optei em permanecer nos processos online. Lógico, como tudo tem um lado, né, que não é tão bom. Tem muitos pacientes que sofrem com a questão da privacidade. Eu sempre procuro orientar o paciente para que ele esteja em um local isolado, com um fone de ouvido, que nesse local ninguém consiga escutar a sua sessão. Mas também é possível. Tem pacientes, por exemplo, que não tem a questão da privacidade dentro de casa e faz a sessão dentro de um café. Vai num café, numa lanchonete e consegue ali conversar e fazer o processo terapêutico. Então esse é o lado ruim, às vezes a dificuldade com a privacidade. Mas o lado bom do processo online é a questão do deslocamento. O paciente não precisa se deslocar para ter a sessão com o terapeuta. Então, isso ajuda muito, porque dias de chuva, dias de frio, o paciente tem que sair mais cedo do serviço, o paciente tem que chegar mais tarde, às vezes o paciente se atrasa para chegar em determinado compromisso, e o processo online facilita nessa questão, né? Até em dias que a pessoa está mais cansada mesmo, ela não tem muito ânimo para estar pegando um ônibus para indo até a clínica para fazer o processo. Então, o fato dela poder estar fazendo essa sessão no conforto da casa dela, enrolada no cobertor, ajuda bastante, né, para que o paciente não falte. E o fato dele não faltar faz com que o processo flua muito melhor. Então é isso, pessoal. Se você ainda tem dúvida, marca uma sessão. Vê se você se identifica com o terapeuta, vê se você se identifica com o processo online, vê como fica as questões quando você estiver fazendo essa sessão dentro da dinâmica da sua casa. Faz um teste, não deixa de procurar ajuda por medo de não dar certo. Tenta fazer dar certo primeiro. Qualquer dúvida, se vocês ainda ficaram com dúvidas de como funciona, pode mandar uma perguntinha, pode me mandar no WhatsApp, pode me mandar aqui também, não tem problema nenhum. E nós vamos conversando a partir daí, tá bom? Se vocês precisarem, meus contatos estão aí embaixo, nós vamos conversando. Beijo!